Socicom é uma iniciativa que tem 3 anos. Uma iniciativa do professor Marques de Mello. 3 anos? 3 anos. Muito recente e a qual foi sendo aderida às associações. No Brasil temos a Associação de Programas de Pós-Graduação. A Socicom não vem para fazer isso. Ela vem para tomar as associações, o trabalho associado. E temos hoje 14 associações. E, se eu não erro no dado, somos 16 agora em 2012, porque foi criada a Associação dos Pesquisadores em Publicidade, Propaganda e Publicidade. Então, são associações, por exemplo, o jornalismo tem 3 associações. Jornalismo científico, a SBPJ, que é a mais antiga, muito grande associação. Então, isso eu estou falando porque as associações têm dimensões diferentes. E um ponto muito positivo da Socicom, que não importa se uma tem 102 membros, como é a que eu pertenço, a Associação de Semiótica, e a outra tem quase 3.000, como é a Associação do SBPJ, dos jornalistas. Então, esse contato é importante, porque normalmente dentro da área de comunicação eu não conheço as outras associações. Por exemplo, uma associação como Socine, que é de investigações do cinema, audiovisual, antes era só cinema, agora é o audiovisual. É uma associação muito ativa, todo ano tem um encontro, tudo. Mas é na Socicom que podemos nos encontrar e discutir o que faz cada associação, estratégias das associações. Sim, ela agrupa todos. E ela faz a representação desta totalidade de associações da área. E que então estamos discutindo juntos, em 3 eixos, como a área se organiza em termos de pós-graduação, como a área se organiza em termos de periódicos, as revistas e as eletrônicas ou impressas, e a outro item são as políticas científicas e tecnológicas. Então, os eixos dela são assim, e nós temos o objetivo maior da Socicom é congregar não só as associações brasileiras, mas que numa outra, de 1º grau e 2º grau, que nós tenhamos também um 3º grau, que seria com a Confibercom, com a Confederação das Associações Ibero-Americanas. Mas essa tem outro âmbito geográfico, sim, sim. Porque não está dentro do Brasil unicamente, sino de Iberoamérica. Então, eu acho que é um projeto que muito desafiador, porque você é a partir do outro. Então, as associações, elas estão em grande diálogo. Eu achei que foi um fomento muito positivo. Aconteceu um fenômeno interessante, porque nascendo a Socicom, um dos primeiros contatos foram com as políticas. E começamos a ter contato com, primeiro, comunicação, e fomos acolhidos pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas do Brasil, IPEA, que fez um concurso para 6 bolsistas por um período de 6 meses de duração da bolsa, onde foram pesquisados assuntos importantíssimos. São 1.600 páginas e é o 2º ano da investigação que eles estão publicando. Os cursos de comunicação, qual é o perfil do aluno desses cursos? E tem uma diferença que eu sinto no Brasil e na América Hispânica, porque aqui é muito importante o periodismo. No Brasil, ao contrário, o curso que é mais procurado é propaganda e publicidade. Então, são fenômenos que eu digo que é para ser estudados. Por que essa diferença?
O segundo curso que é mais procurado, Relações Públicas. O terceiro é jornalismo. Então, essa diferença deve ser aqui. Então, esse levantamento que foram feitos nesses anos, com o apoio da pesquisa econômica, no começo era só sobre a comunicação. E no segundo ano já envolveu comunicação e telecomunicações. E para nós é importantíssimo, porque as telecomunicações no país, no Brasil, na dimensão do país, é importantíssima. Então, todo o trato com a mobilidade, com as redes de televisão, com o satélite para as rádios. Então, eu acho que o apoio não é estar fora das políticas, mas estar dentro das políticas, mas dentro no pensamento delas. Então, é uma ambição. Sim. É apostar nesta particularidade, porque é este singular que define o país. E então não é olhar, é também olhar, por exemplo, em toda esta reforma da televisão, foi muito olhada a reforma que o sistema espanhol fez para a televisão pública e para a televisão privada e as televisões universitárias. Mas é a partir de um estudo voltado para a realidade nacional. Então, acho que é um movimento novo, sempre se olhava para fora. O Brasil está fazendo um movimento de olhar para as suas diferenças internas, que são muito grandes. A diferença entre o norte e o sul, centro-oeste, que é muito próximo do sul, em termos de pungência, de desenvolvimento econômico, e eu acho que olhar para essa diferenciação das partes para ver o que fazer em termos da totalidade, e não mais de uma região. A integração das regiões está sendo muito forte para nós. Mas agora tem, como diz, tem mais repercussão hoje o que sai na televisão do que sai no jornal. Isto se deve ainda a um problema de base da escola, né? A leitura jornalística. Então, o jornal ele é um meio, um opinativo que exige... nós temos jornais muito próximos de você ler, o jornal da Olhadela. Você olha as manchetes e fica... Mas os jornais opinativos, eles exigem capacidades de abstração maior. E não sei, mas eu acho que tem... Um lado é este, mas tem um outro lado também, que antes tinham os grandes jornalistas. No mês de março, Alberto Dines celebrou seus 80 anos e foi celebrado pela FAPESP, que é o fomento da pesquisa no estado de São Paulo, que realizou no seu auditório, com vários convidados, celebrando a obra desse jornalista que criou o Observatório de Imprensa. E nesse evento você vê que o nome do jornalista, aquele que assina a matéria, aquele que fica conhecendo pelo opinativo, isto está amortecido no Brasil. Mas o furo do Estado, o furo da Folha de São Paulo, do Globo, do que o nome do jornalista. Parece que esses grandes conglomerados, a figura do singular do jornalista tem sido abafada. Do outro lado, um publicitário, como Saragossa, Olivetti, ele é conhecido para todos, ele é uma celebridade, porque ele inovou a publicidade, ele ganha prêmios em Cannes, e porque a publicidade, elas têm se tornado uma parte da estética do cotidiano. Quando a gente pensa, assim, você pode dizer que o consumo é movido pelo neoliberalismo e é sem criticidade. Mas tem um trabalho nas agências que é muito mais forte em termos de ganho, de possibilidade de carreira, que há no jornalismo hoje. Então, eu penso que essa diferenciação são as condições de trabalho, né? O trabalho na publicidade é um grande trabalho em equipe, né? Em várias equipes de planejamento. Eu sou publicitária de formação, mas dos anos 76 que me formei. Era um curso que era o primeiro ano que funcionou em 4 anos, que saía de 2 anos para 4.
E desde isso, que é 72, os cursos têm tido uma ascendência muito grande. É bastante. Por exemplo, não é só no Brasil isso, mas o consumo tem sido investigado por muitos centros de pós-graduação. Este ano realizamos em São Paulo, no mês de abril, daqui 2 semanas, um trabalho sobre 4 dias, cidade e consumo, que são as grandes metrópoles globais, São Paulo como metrópole global, e como é que o consumo é movido. E envolve aí a própria cidade, como ela organiza seus pontos de venda, como as lojas, como são as lojas, as ruas com as lojas. Em São Paulo é caracterizada por ruas de comércio específico. E São Paulo é o abastecimento do Brasil ainda hoje. Você tem em São Paulo um abastecimento de ferramentas, abastecimento de eletrônicos, abastecimento de moda, a indústria da moda. Ela pode ser feita em Goiânia, pode ser feita no centro do Recife, no Caruaru, que é uma grande produção, e ela volta para São Paulo, onde ela é comercializada. E os diferentes tipos de comércio. São Paulo tem 45 shopping centers. Está inaugurando agora um shopping center, o JK, no Itaim, que é uma verdadeira revolução em termos de ter 20 mil pessoas por dia nesse espaço. Então, são espaços de sociabilidade. Acho que um problema maior que tem o Brasil investiu muito na indústria cultural. Há uma diversidade de produção da indústria. Então, é uma indústria de entretenimento, né? E a baliza de uma indústria de entretenimento, ela deixa de lado muitas coisas. Como fazer para que não tenhamos só esta indústria de entretenimento, mas tenhamos, por exemplo, as TVs universitárias, as TVs de cultura do Estado. Então, hoje é muito desbalanceado. Então, é uma busca tentarmos ter rádios pela internet, que é uma grande força no país, desse desenvolvimento voltado mais para o todo cultural, para realmente enfrentar a diversidade. Porque se eu fico na indústria de entretenimento, o que eu tenho são as grandes empresas privadas que estão no comando. A telenovela só. E o telejornalismo, mas nós temos muita outra produção cultural e essa precisa ser olhada. Por exemplo, recentemente o circo tem sido muito olhado. A produção de como o circo está presente no entretenimento, mas na cultura de uma geração. E que fala de esporte, que fala de criação do lúdico, do imaginário. Então, por exemplo... De que maneira esse é um problema para a investigação? É um problema que não é estudado. Temos que estudar, né? Tem que abrir esse campo, um campo da oralidade, um campo da cultura popular, das práticas de vida, do que é o lazer realmente, não o lazer comandado pela mídia, mas o lazer da população que é muito inventiva. Então, temos que estudar, temos que arranjar caminhos para dar conta desta cultura que nos rodeia.